Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula. Nesta aula nós iremos dar início, na verdade, ou falar sobre os gráficos do movimento uniformemente variado. Só lembrando que a gente já deu início a esse conteúdo, nós falamos aí sobre as 4 equações do M e o V, a aceleração, a equação da velocidade, a equação da posição e a equação de Torricelli. Bem, a gente falando dos gráficos, é claro que todas as equações elas podem e devem ser representadas por gráficos. Nesta aula nós iremos tratar das duas primeiras equações, que no caso é a equação da aceleração e a equação da velocidade. Então nós temos o gráfico para essas duas representações. Em uma aula posterior nós iremos falar sobre o gráfico da posição. Bem, a aceleração, como a gente sabe, ela é uma grandeza que é constante, ou seja, ela não muda com o passar do tempo, Se ela não muda, o gráfico ele também tem que obedecer essa ideia do que é constante. Bem, a aceleração é função de primeiro grau, então toda função de primeiro grau é uma reta, na forma do gráfico, e aqui para a aceleração não será diferente. Bem, para a gente representar a aceleração em função do tempo, nós temos aqui na reta da vertical a aceleração, como você pode observar, E na reta da horizontal nós temos o tempo, aceleração em função do tempo, sempre desta maneira a sua representação. No caso da aceleração ser maior do que zero, ou seja, a aceleração positiva, o gráfico ele vai se formar acima do eixo de t, acima de zero, porque exatamente é positivo. Então, ela tem essa forma da reta, que é exatamente para dizer que é constante. Então, dessa forma é o gráfico da aceleração. Isso para quando ela for positiva, No caso dela sendo negativa, a gente também representa da mesma forma a aceleração em função do tempo. Porém, o gráfico ele não pode estar mais acima do eixo de t. No caso, ele está abaixo. Por quê? Porque aqui a aceleração ela é negativa. Então, dessa maneira, a gente representa o gráfico da aceleração. Como é constante, ela vai sempre se manter. Quando é positiva, acima do eixo de t. Quando é negativa, abaixo do eixo de t. E o gráfico da velocidade? O gráfico da velocidade, a gente tem a situação aqui descrita, E a velocidade, pessoal, diferente da aceleração, ela não é constante, ela é variável. Se ela é variável, mas também não deixa de ser uma equação de primeiro grau. Então, se ela é variável, é claro que o gráfico também é uma forma da reta, porém ele pode ser crescente, porque está variando, ou pode ser decrescente. Então ele vai ser crescente ou decrescente, dependendo da situação. E para isso a gente pode também ver a ideia da aceleração. Como por exemplo, se nesse primeiro caso a aceleração for positiva, o gráfico da velocidade é crescente. Observe que aqui agora eu estou representando outra coisa, velocidade em função do tempo. Velocidade em função do tempo. E aqui nesse caso, o V0 é onde o corpo está, onde foi iniciado, o movimento com a velocidade inicial. Então a velocidade inicial, o corpo partiu aqui, a velocidade foi aumentando. Foi aumentando exatamente porque a aceleração era positiva, No caso da aceleração negativa, a reta ela não cresce, ela decresce. Então observe que continua iniciando na velocidade inicial, porém a reta não sobe, ela desce. Então decresce, E nessa situação, mas por que que eu estou analisando a aceleração se o gráfico é da velocidade? Porque é uma consequência, A aceleração ela sendo positiva é uma coisa que me indica que a velocidade também vai ser positiva. A aceleração sendo negativa é algo que me indica que a velocidade também será negativa. Então, por isso que vai decrescendo,
E aqui também vale lembrar que eu representei velocidade em função do tempo. Bem, falar dos gráficos é apenas isso, né? A gente está apenas colocando situações em que eu represento os gráficos. É claro que vão aparecer números aqui, né? E esses números a gente vai trabalhar com eles em algumas situações. Mas à medida em que a gente for trabalhando, né? É que a gente pode ir tirando mais dúvidas. Por enquanto, bem simples, é apenas essa primeira parte. Aí nós vamos ver alguns exemplos sobre, né, essa situação que nós acabamos de descrever. Tudo bem? Bem, pessoal, estamos aqui com um exemplo, né, o exemplo 1 no caso. Bem, só uma situação que a gente não vai estar trabalhando, ou pelo menos fazendo questão que envolve aceleração, né, porque não é tão cobrado e o nosso livro também ele não está trazendo muito a questão desse estilo que envolve aceleração. Por isso que eu falei do gráfico, mas importante, né, falar, a gente não vai fazer questão, eu vou fazer questão que está envolvendo só a velocidade em função do tempo, tá certo? Então, nesse exemplo, nós temos que uma partícula está em movimento, representado pelo gráfico. O gráfico aqui é velocidade em função do tempo, né, velocidade em função do tempo. E aqui nós temos, né, ó, observe primeiramente a situação, né? A reta ela está crescendo, então se está crescendo, a aceleração tem que ser positiva, né? E a velocidade inicial, observe, né? Igual a 6, que é de onde está começando o movimento. A velocidade final aqui está sendo 12 e o tempo total de 2 segundos, tá certo? Então vamos lá. Na letra A, o que é que ele está pedindo, né? Qual a velocidade inicial? Bem, a gente acabou de responder, né? Eu vou olhar apenas para o gráfico. E a velocidade inicial, pessoal, é essa daqui, né? Ó, é 6. No caso, vai ser aí 6 metros por segundo, né? Então, nessa situação, qual a velocidade inicial? Ela é igual a 6, apenas olhando para o gráfico. Bem, qual a aceleração? A aceleração eu tenho que calcular, né? Porque eu não tenho uma lei explícita, eu só sei que é positiva, mas eu não sei quanto é. Para isso, né, a gente lembra da equação. A aceleração média é a velocidade sobre o tempo. Velocidade sobre o tempo. A velocidade, eu tenho duas. Eu tenho a final, que é 12, e eu tenho a inicial. Lembre-se que você tem que fazer uma menos a outra, né? Então é 12 menos o 6. 12 menos o 6 sobre o tempo. O tempo é de 0 a 2, então é apenas 2, certo? 12 menos o 6, não é? Que é 6. 6 dividido por 2. Então, a sua aceleração, 6 dividido por 2, é igual, né, a 3 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da aceleração. Positivo, né, como a gente já tinha comentado. Se fosse negativo, né, no caso ia ter uma troca, seria 6 menos 12. Mas como a gente já sabe que é positivo, então está certo, 12 menos o 6. Letra C, né? Dê a equação da velocidade. Bem, a equação você sabe que é aquela, né? Ó, vi você à toa, vi você assistindo TV. V igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. Porém, a gente sabe o seguinte, eu não posso substituir tudo, né? Eu tenho apenas que substituir o V0 juntamente com o A, apenas isso. V, final e T eu não substituo porque eles mudam. Então vamos lá, né? O V é igual. Quem é o V0? Eu tenho que substituir, né? 6, ó. Então é 6 mais a aceleração é 3 vezes o T. Pronto, essa é a nossa resposta. V igual a 6 mais 3T. Na letra D, né, qual a distância percorrida no tempo de 2 segundos? Ou seja, quando ele chegou aqui, né, quantos metros ele percorreu? Para saber distância, pessoal, a gente tem que lembrar da equação famosa do sorvetão, né? Ó. Isso daqui tudo, ufa, né?
isso tudo. Então você tem que lembrar de toda ela, né? Para isso, vamos fazendo as substituições, né? O S0, pessoal, que é a posição inicial, bem, a gente vai considerar ela como zero, já que ali, né, de onde ele está partindo, então vamos sempre considerar que essa situação aqui é zero. Então o S0 é zero, não muda, né? Mas a velocidade inicial, quem é ela, né? A velocidade inicial, a gente tem ela como 6 vezes. Quem é o tempo? Ele disse o tempo de 2 segundos, então no lugar do t, 2 segundos. Mais o meio, né? Quem é a aceleração? Aceleração é 3 vezes. Quem é o t? O t novamente é 2, porém 2 ao quadrado. Pronto, estou aqui toda a situação, né? E agora nós vamos resolver. S é igual, o zero, né? Você já pode tirar de cena. 6 vezes 2 é 12, mais, observe que agora, né? Ó, 2 ao quadrado é 4, né? 3 vezes 4 é 12. Então aqui em cima vai ficar 12 dividido por 2. Né? Ó. Lembrando que aqui também é multiplicação. Eu multiplico tudo, ó. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 2 ao quadrado, que é 4. 12 dividido por 2. 12 dividido por 2 é 6, né? Então vai ficar aqui S igual a 12 mais o 6. 12 mais 6 igual a 18 metros. Então essa é a resposta final. Bem, pessoal, então observe que tudo isso aí que a gente fez foi apenas olhando para quem? Para o gráfico, né? E aí nós finalizamos aqui o exemplo 1. Estamos aqui com o nosso segundo exemplo e último, onde ele fala que a velocidade escalar de um móvel variou com o tempo, conforme o gráfico abaixo. Né? Está aqui o gráfico, velocidade em função do tempo. Calcule a velocidade escalar desse móvel no instante t igual a 3,5 segundos. Bem, pessoal, a gente tem aqui o gráfico, né, da velocidade em função do tempo. Muito importante observar que a velocidade aqui está em metros por segundo e o tempo em segundos, né, que é o que a gente não observou na primeira. Acabei que nem tinha colocado, né, mas é dessa forma. Lá também era metros por segundo, por isso que eu afirmei lá na primeira questão que tudo era metros por segundo, segundos. Bem, aqui, né, nós temos que o gráfico ele é da forma decrescente, né? Então, nesse caso, a aceleração ela tem que ser e vai ser negativa, né? Então, desta situação, a aceleração é negativa. A velocidade inicial aqui agora é 20, não é 5, né? Muito cuidado para não se perder e não se confundir. Velocidade inicial é 5 e a final aqui, desculpa, a velocidade inicial é 20 e a final está sendo 5. Bem, se eu quero calcular a velocidade, então eu vou lembrar da minha equação da velocidade, né? Ó. Se eu quero calcular a velocidade, então está aqui ela. Eu quero calcular a velocidade inicial, eu sei que é 20, né? Sei que é 20. A aceleração eu tenho? Não possuo, né? Então eu vou encontrar ela, ó. Vou encontrar ela aqui rapidinho, né? Aceleração média, ΔV, ΔT, onde eu tenho que fazer, né, velocidade final menos inicial, só que a final aqui é 5. Então 5 menos o 20, né? Ó, 5 menos o 20, dividido pelo tempo total, que é 5. 5 menos 20 é igual a menos 15, né? É igual a menos 15, dividido por 5. Não é isso? 15 dividido por 5, né? Isso daqui vai dar menos 3 metros por segundo ao quadrado, né? Então, negativo, realmente, como a gente já tinha colocado. Então, no lugar aqui do mais, menos 3, tempo. Ele disse um tempo de 3,5 segundos. Resolvendo, V igual 20, né? Repete,
menos 3 vezes 3,5, que dá 10,5, né? 20 menos o 10,5, isso daqui dá 9,5 metros por segundo. Então, isso daqui já era esperado, né? Por quê? Porque o tempo de 3,5 segundos tá aqui, né? Digamos. Então, a velocidade realmente tinha que dar entre 5 e 20. Entre 5 e 20, ou seja, deu aqui 9,5. Lembrando que a velocidade, quando ela passar aqui do eixo de t, né? Ou seja, quando ela chegar em zero, porque é claro que ela vai diminuindo, né? 20, 9,5, 5. Quando ela chegar aqui em zero, a partir daqui os valores serão valores negativos. Então, nessa situação, a questão ela se encerra, né, com o valor de 9,5. Então, esta foi a nossa aula sobre os gráficos, né? Numa próxima aula, nós iremos gravar sobre o gráfico da posição.